Pode começar. Bem, o nosso grupo vai falar sobre o conflito na República Democrática do Congo. E vou falar um pouquinho sobre o país primeiro. O Congo ele é o terceiro maior país da África em área, contando com a extensão territorial. Ele tem aproximadamente 342 mil quilômetros quadrados de terra. A capital do Congo é o Kinshasa e seu idioma falado é o francês. A moeda usada no país do Congo é o franco congolês, e 100 francos congoleses equivalem a mais ou menos 0,26 centavos de real. Além disso, ele é um país muito rico etnicamente e ele conta com cerca de 200 etnias diferentes. Meados do século XIX, mais específico ano de 1855, aconteceu a dominação belga sobre as terras do Congo, transformando o território congolês em propriedade do rei belga Leopoldo II. Em junho de 1960, a colônia conquistou a independência e passou a ser República do Congo. Kasavubu foi o presidente e Patrice Lumumba foi o primeiro-ministro. Desde o início, os dois enfrentaram-se pelos poderes, porém, em setembro de 1960, o chefe do exército, Joseph Mobutu, tomou o comando pela força. Aqui, em 1971, ele mudou o nome do país para a República do Zaire. E em 1977, os rebeldes conseguiram expulsar Mobutu e Laurent Kabila assumiu o poder e mudou o nome do país mais uma vez, de Zaire para a República Democrática do Congo. Aí, pós-1997, todavia, muitos rebeldes continuaram a combater o governo. Em 2001, Kabila foi assassinado e seu filho sucessor, Joseph Kabila, trabalhou para conter a guerra civil que matou milhares de pessoas. Em 2003, um acordo pós-fim de guerra. Mas o país continuou a enfrentar muitos problemas. Em algumas áreas, os conflitos não pararam. O número de pessoas pobres era grande e muitas construções haviam sido destruídas ao longo da guerra. Pode mudar. As esperanças da paz aumentavam com o fim de uma longa e despedosa guerra civil em 2003, mas a nação vivenciava ondas esporádicas de conflitos, especialmente em Kivu do Norte, onde o impacto da violência generalizada e da anarquia persistia. Milhares de civis estão novamente lutando pela sobrevivência, embora muitas pessoas tenham retornado pela região de Kasai. É comum encontrar membros de famílias mortos e sua propriedade e negócios em ruínas. As violações dos direitos humanos ainda são generalizadas e incluem mutilação física, assassinatos, violências sexuais, prisões arbitrárias e detenções em condições desumanas. Hoje, mais de 896 mil pessoas permanecem deslocadas dentro da região de Kasai. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos armados. E eu acho que para a gente entender um pouco melhor os conflitos de hoje, a gente precisa buscar suas raízes. Por isso, eu vou começar falando um pouquinho sobre os recursos naturais do Congo. A República Democrática do Congo ele é o maior e o mais rico país em recursos naturais da África. Seus recursos começaram a ser explorados primeiramente pela colonização belga. Porém, essa exploração persiste até hoje. Rebeldes e estrangeiros exploram os recursos e não estão para a real situação da República. Ouro, diamante, cobre e cobalto. Mas a sua população ainda continua sendo uma das mais pobres. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre a ligação dos conflitos. Não, pode... Volta, Lívia. Tá ainda. Agora eu vou falar um pouco da ligação dos conflitos. Os conflitos eles estão diretamente ligados com os meios de colonização do Congo. No século XVI, os portugueses tentaram iniciar o processo de colonização. No entanto, os grupos locais resistiram e não permitiram tal acontecimento. Porém, foi estabelecido um significativo tráfico de escravos negreiros durante cerca de 300 anos. E, com isso, no final do século XIX, a França utilizou de forças maiores e colonizou o país. Ela promoveu um massacre da população e estima-se que 60% dos habitantes foram mortos.
A independência nacional só foi obtida no dia 15 de agosto de 1960. E as heranças da colonização ainda são muito presentes, como, por exemplo, o idioma falado no Congo, que é o francês. Agora, trataremos do atual conflito e do que ele está provocando. O atual conflito... Volta, Lívia. O atual conflito envolve uma disputa de poder econômico e político. A República Democrática do Congo conta com mais de 200 grupos étnicos que disputam territórios, recursos naturais e poder político. Além disso, no país, há uma grande variedade de grupos armados internos advindos de países vizinhos, alguns rivais e outros que se juntaram em alianças de acordo com a situação do momento para a consecução dos seus interesses. O governo de países vizinhos, como a Ruanda e a Uganda, acusam o governo congolês de apoiar os grupos de rebeldes opositores e usam suas forças armadas para apoiar os grupos congoleses. Por vezes, intervir no território do Congo. Esses são os principais causadores do conflito. Como já sabemos, como se já não bastassem os problemas com a guerra, instituições privadas financiam certos grupos para garantir a concessão de direitos de exploração do território dominado, tornando as dimensões ainda maiores e complexas. Existem instituições privadas interessadas na exploração de recursos minerais, e por isso elas financiam de determinados grupos para garantir o domínio de seu território em troca de direitos de exploração. Sendo assim, conforme o domínio das terras se altera com as disputas, as fontes de recursos dos grupos também mudam, contribuindo para o aumento dos conflitos. Pode mudar o slide. Então, a população civil é a que mais sofre, sendo vítima de constantes violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. Deslocamentos, separação de famílias, saques, abusos, ferimentos e mortes violentas. O trauma e as perdas econômicas causadas é enorme para a população. Os habitantes do país sofrem com vários problemas socioeconômicos. A taxa de mortalidade infantil é uma das mais altas do planeta. 115 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é de apenas 0,239, sendo a segunda pior média mundial. O analfabetismo atinge mais de 32% dos habitantes. Cerca de 76% da população é subnutrida. A maioria dos habitantes vivem com menos de $1 por dia, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Pode passar. Os civis se veem obrigados a se deslocarem de suas moradias, buscando muitas vezes refúgio em campos de desalojados ou nos países vizinhos. As pessoas estão fugindo de suas casas em um ritmo preocupante, à medida que o agravamento da violência destrói vidas e meios de subsistência em todo o país. Cerca de 1,3 mil civis morreram e mais de 500 mil tiveram de fugir em vários conflitos entre grupos armados e forças de segurança na República Democrática do Congo. Isso nos últimos meses. Esse dado é da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mais de 400 mil pessoas foram deslocadas em Kivu do Norte desde setembro. Outras 110 mil, principalmente mulheres e crianças, tiveram de fugir da violência em Kivu do Sul entre janeiro e final de maio. Pode voltar, Lívia. Já são mais de 918 mil pessoas refugiadas e solicitantes de asilo da República Democrática do Congo, abrigadas em países africanos. E já são quase 5,1 milhões de deslocados internos e mais de 524 mil refugiados de outros países africanos na República Democrática do Congo. Pode passar. A situação humanitária da República Democrática do Congo é uma das mais complexas e desafiadoras em todo o mundo. Múltiplos conflitos afetam várias partes do vasto território do país. A população tem suportado um sofrimento enorme, incluindo deslocamentos, separação de família, saques, abusos, ferimentos, mortes violentas, entre outros. O trauma e as perdas econômicas causadas é enorme para a população.
A prática de violações continua disseminada no território congolês. Não se vislumbra qualquer traço de consolidação de uma cultura de direitos humanos no país. E a conduta dos oficiais da ONU em campo foi de alvo de escândalos envolvendo denúncias de exploração e abuso sexual contra mulheres e crianças, justamente aqueles que deveriam protegê-las. O artigo levanta fatores internos e externos relacionados a situações de direitos humanos no Congo e faz algumas reflexões a respeito das falhas da MONUC, Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, aportando questões a serem consideradas em futuras operações. Bom, apesar dos esforços para conter esses crimes, né, para estabelecer a paz, até o momento não teve nenhum tipo de resultado satisfatório. Atualmente, a gente consegue perceber mudança na dinâmica do conflito, porém as estruturas internas continuam as mesmas, o que contribui para a continuação dessas hostilidades. Infelizmente, o mundo ainda ignora esses conflitos e a gente raramente vê eles em jornal, e isso é uma situação muito, muito crítica. Então, existem alguns, a gente colocou como complemento, que existem alguns sites para doação de algumas instituições que tentam ajudar, e são o site do ICRC e do Doador Sem Fronteiras. E aí, se alguém quiser fazer algum tipo de doação, é uma situação realmente bem precária. Enfim, foi isso. A gente tem também as nossas referências bibliográficas.